Fala rapaziada, tudo certo? Maurício Macedo aqui. Vamos para mais um vídeo no canal antes de término da rodada, né? Agora eu vou fazer assim, porque fica mais fácil para mim analisar os jogos, não ser tão corrido, tá certo? De sexta para cá já houve alguns jogos da rodada do Brasileirão, né? Foi a rodada de número 7, né? Muito movimentada, né? Teve só um jogo que não foi bom, podemos dizer assim, porque o jogo bom tem que sair gol, né? E a gente já vai até pular esse jogo. Mas antes de mais nada, sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like, que isso me ajuda pra caramba, tá? Vamos crescer o canal, vamos crescer a comunidade aqui do MM. Vamos fazer com que o canal cresça, que eu escute mais vocês, que vocês me escutem. E é isso, né? Vamos lá. O primeiro jogo que teve foi na sexta. Jogo sem graça, do São Paulo e o Fortaleza. O São Paulo é o rei do empate, né? Tá invicto ainda no Campeonato Brasileiro, mas amarga mais um empate, né? O sexto. E se encontra na 10ª colocação e o Fortaleza está na 15ª, né? O São Paulo tá com 9 e o Fortaleza tá com 7 pontos. Um jogo muito sem graça, o Ferreirinha perdeu o pênalti, salto muito alto, não pegou a P do Neto aí, não soube aproveitar, poderia ter batido um pênalti com mais seriedade e assim não fez. Fortaleza empatou, né? Não vem fazendo também uma campanha das melhores no Campeonato Brasileiro, tá devendo muito o time do Vojvoda, mas eu creio que ainda vai se recuperar bastante aí. São Paulo é o São Paulo do Subeldia, né, cara? Não tem muito o que falar. Sem Lucas, sem Oscar, sem uma galera ainda. E um jogo, na minha opinião, muito fraco, esse jogo do São Paulo com Fortaleza. Agora o próximo jogo que teve foi o do Fluminense, né? O Fluminense Sport. Cara, esse jogo aqui, sim, teve muitos elementos pra gente conversar aqui, tá bom? O Sport e o Fluminense criaram bastante, né? O primeiro tempo foi do Sport, o Sport teve bastante oportunidade, essa que é a verdade. Teve logo no início o gol do Pablo, né? Um gol importante ali pro Sport, né? O Pepa tava na corda bamba. Falando do Pepa, no final dessa análise vocês vão ver o que aconteceu com ele, todo mundo já sabe praticamente, mas eu vou mencionar aqui. O Sport marcou, o Fluminense no segundo tempo foi para cima, conseguiu empatar, né? E depois virar com o Everaldo, né? Um cenário que começou com o Renato Gaúcho atropelando todo mundo, demitindo técnicos, né? Hoje o Fluminense vem apresentando um futebol muito pobre, né? Com todo respeito ao Ceará, o Sport. O Fluminense, hoje que se encontra na 4ª colocação, tem 13 pontos, 1 ponto da liderança só. Não vem apresentando um futebol bacana, né? Depende muito do Arias. Eu não sei como vai ser o Fluminense sem o Arias. Não sei como é o Fluminense sem o Arias. O Arias o Fluminense é totalmente dependente do Arias. O Arias fez as 2 jogadas dos 2 gols. Ah, mas não é só porque ele deu as 2 assistências. Ele povoa o campo inteiro. Né? Ele volta para buscar a bola, ele tá no ataque, ele tá marcando, ele tá dando assistência, ele tá marcando gol. Então, assim, é uma área de dependência hoje do Fluminense incrível, tá? E o Sport tá numa draga danada que não consegue ganhar, é o lanterna do campeonato, infelizmente, né, pro futebol nordestino. É muito triste ver isso, né? Gastou uma fortuna na janela de transferência, foi a janela que mais o Sport contratou e não vem dando resultado. Em decorrência disso, da derrota, mais uma, né? O Pepa foi demitido. E aí vamos ver quem vai comandar o Sport a partir daqui no Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Fluminense vêm reclamando muito, né, da postura do time, e eu concordo, tá? Não teve polêmica, diz que teve um pênalti pro Arias, mas tava assistindo o Dezão ali, que é um dos caras mais tricolores que eu conheço no mundo, falou que não foi pênalti, eu confio nele, né? Eu não vi o lance em si, mas o Arias tá começando a ficar marcado por isso também, né, de querer cavar muito pênalti e não dar muito certo. É isso, né? O Fluminense se encontra bem hoje no Campeonato Brasileiro, mas em questão de desempenho, de futebol, bola jogada, muito fraco. Muito fraco, muito fraco, muito fraco. Perante o adversário que eu falo, sabe? Não é que o Fluminense tinha que amassar o Sport, não. É que o Fluminense deu muito espaço pro Sport criar, fazer gol, entendeu? E criar muito perigo pro time tricolor. E o Sport tem que ser um time que jogar na sua casa, que é o importante, tem que tirar pontos dos adversários que vai pra lá. Fora de casa é outra história, a gente pode ter outro debate aqui. Ainda mais jogando com um time forte que é o Fluminense, que hoje não vem jogando um bom futebol. Então o Fluminense tem que abrir muito o olho aí e torcer muito pro Arias. Não sair da equipe, não se lesionar, não pegar cartão, porque se pegar, meu amigo, olha, tá complicado. Próximo jogo que teve foi o jogo do Ceará com Vitória, né? Foi um time... Foi um jogo muito, podemos dizer que equilibrado, mais para um lado do que para o outro, né? O Ceará criou muito mais, né? Não jogou no Castelão, mas criou muito mais, devia ter ganhado demais. Um placar mais elástico, né? O Vitória, cara, eu tava apostando muito assistindo o Vitória, que ele iria atrapalhar muita gente.
e no caso de atrapalhar muita gente, que eu falo de time, o Ceará seria um desses, né? De poder roubar um ponto ali, coisa parecida, mas o Ceará foi muito superior e mereceu a vitória, né? Criou bastante, né? Teve o gol do Marlon, cabeceou praticamente sozinho, nem pulou, e assim deu a vitória pro time do Ceará. Merecida a vitória do Ceará, e o Vitória não desempenhou o futebol, ficou muito abaixo do que vinha jogando com outros times aí, principalmente lá no Barradão, né? Lembrando, o jogo não foi no Barradão, mas como o adversário é do Ceará, vocês me entenderam, né? Um nível ali parelho. Eu pensei que o Vitória ia ameaçar mais. Hoje o Vitória tá na boca da zona de rebaixamento, né? Tá com 6 pontos. E o Ceará vem surpreendendo bem, tá com 11 pontos, tá na 6ª colocação. Vem fazendo um campeonato muito melhor do que o seu rival, Fortaleza. Eu vou deixar o último jogo pra gente falar aqui, que foi o do Corinthians com o Internacional, por mais que ele tenha sido antes, porque tem mais elementos pra gente falar do que o jogo do Bahia e do Botafogo. O Botafogo perdeu mais uma fora de casa, isso é sendo normal nessa temporada, né? Fortaleza, o Bahia criou o suficiente, perdeu muito gol, né? O Pulgar bagunçou a zaga do Botafogo. Que jogador é o Pulgar? Né? O Pulga, não é o Pulgar. Pulgar é do Flamengo, é o Pulga do Bahia. O Rogério Ceni conseguiu montar a sua equipe de forma que surpreende qualquer time, tá vindo uma sequência muito boa aí, parece que foi 5 vitórias seguidas, ou 5 jogos sem perder, não lembro direito, mas o Botafogo é um time muito previsível, cara. O Botafogo é muito previsível. O Arthur teve 1 ou 2 chances para marcar gol e, porra, ele não sabia o que fazer, cara, simplesmente tocou em cima do goleiro, mérito do goleiro, mas o Botafogo é muito previsível, mano, muito previsível. E tem os desfalques ali, né? Tem o Barbosa, tem o Savarino, que não jogou também, de se observar isso. Mas é aquela coisa, quando o Botafogo joga no Engenhão, no Newton Santos, a probabilidade do time vencer é alta. Quando joga fora de casa, pode ser o adversário que for, parece que vai perder. E vem perdendo muitos jogos, principalmente de um placar muito magro, que é 1-0. E não consegue se impor, cara. Não consegue se impor. Teve uma lambança lá com o John no final, ele foi expulso, depois voltou. Aí teve bola na trave do Bahia. Assim, no meu ponto de vista, pro Bahia, foi um ótimo jogo, tá? Só que o Bahia é como o Flamengo. Cria muita chance e não faz. E isso deixa o torcedor puto, tá certo? Porque o time cria pra caramba, os times de Rogério Ceni até criam muito, eu sei disso porque ele já passou pelo Flamengo, mas não consegue finalizar a partida, sabe? Sofreu vários riscos dentro do jogo, e mesmo assim conseguiu se segurar, porque o Botafogo, como eu falei, é previsível demais, não conseguiu surpreender de forma alguma o Bahia, e sim, o time nordestino conseguiu pontuar mais uma vez, e hoje se encontra, né, na 5ª colocação, né? O Bahia está com 12 pontos, o Bahia e o Ceará vem fazendo um campeonato muito bom, e o Botafogo se encontra na 11ª com 8 pontos. Ainda é começo de campeonato, querendo ou não, ainda não chegou na 10ª rodada, na 15ª rodada, é no começo do campeonato, então ainda tem muita coisa para rolar aí. E o Botafogo ainda vai receber muitas peças pro seu elenco, né? O Wendel vai chegar, deve chegar mais 1 ou 2 contratações aí pro Mundial. Então o Botafogo ainda vai se fortalecer e ainda pode sim surpreender. O John Textor já falou que o Paiva fica, não pode chover canivete, mas o Paiva vai ficar no comando do Botafogo até ele enjoar. Porque ele é o dono do Botafogo, ele faz o que ele quiser com o time dele. O Botafogo não é mais time de povo, que tu pode chegar e, não, agora o Botafogo tem um dono. E você, botafoguense, tem que entender uma coisa. Pode reclamar, pode protestar, pode fazer o que quiser. Mas o John Textor, lá na suíte dele, Master, faz o que ele quiser, velho. Ele faz, e se ele quiser ele tira, se ele quiser ele bota, se ele quiser ele vende, se ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele é dono, é dele, e acabou, né? Agora vamos falar aqui do principal jogo da rodada, né, por isso que eu deixei ele por último, Corinthians e Internacional, um jogo de extrema rivalidade, muita polêmica, né, o Corinthians e o Internacional vem de muita polêmica, o torcedor do Internacional odeia o Corinthians, é explícito isso, né, o torcedor do Internacional tem um ranço do Corinthians, fora o Grêmio, acho que o time que eles mais odeiam é o Corinthians, né, o Corinthians jogando em casa com seu time titular ali, acho que não tinha só o Angileri, eu acho, e o Garro, né? Mas o segundo jogo do Dorival, a gente já viu um Corinthians bem diferente, né? Bem próximo da área adversária, criou bastante, era pro Internacional ter perdido demais. Eu vou dar minha opinião aqui se foi muito choro do Internacional, ou se foi muito mérito do Corinthians, ou se o Internacional tinha razão do que ele vem falando, vem reclamando. O Vitão deu uma entrevista muito pesada, e o jeito do Internacional foi lá, deu entrevista dizendo que e sabe como é que é? Quando o jogo é polêmico assim, meu amigo, é complicado a gente dar opinião. Mas eu não sou um cara de ficar muito em cima do muro. Eu até fico, sou ser humano. Às vezes eu não gosto muito de opinar nas coisas porque eu não tenho absoluta certeza. Mas quando eu tenho, eu venho e falo. O Yuri Alberto foi o grande nome do jogo, né? Fez 3 gols. Na verdade, ele fez 4. Ele fez 4, um foi anulado.
Eu já venho logo dizer que os 2 gols do Corinthians anulados foram corretamente anulados, teve falta, tá certo? O Internacional conseguiu se encontrar ali dentro do jogo, né? Depois, mesmo o Corinthians abriu o placar, o Internacional conseguiu empatar, depois disso conseguiu implementar um bom estilo de jogo, uma boa jogatina, virou o jogo, né, com o Thiago Maia, uma bela jogada do Alan Patrick. O Alan Patrick que o Roger tirou e até agora, até hoje, até esse exato momento, são 13 horas da tarde, eu não consegui entender o que o Roger fez. Se o Alan Patrick sentiu, se o Alan Patrick... Não sei. Agora esse controle de carga que eu não consigo mais entrar... É o controle de carga, é a palavra mais usada hoje no futebol brasileiro. Controle de carga. Eu não sei o que aconteceu de fato, mas ele tirou o Alan Patrick, que era o cara que vinha destoando ali no Internacional. E depois que ele tirou o Alan Patrick, volta pro segundo tempo, o Internacional simplesmente não joga. Não joga. O Corinthians cria pra ganhar, mereceu ganhar, tá? O Dorival mexeu corretamente, botou as peças que mudou o jogo ali, tá? Como eu falei, o Yuri Alberto meteu 3 gols. Foi pênalti pro Corinthians, né? O cara acerta a bola, mas depois acerta a barriga dele, o pé ainda fica... É um lance muito complicado. É muito complicado aquele lance. Esse é pro meu time, eu quero pênalti, tá certo? Então analise você se fosse pro seu time. Torcedor colorado, se fosse no jogador Wesley, do Inter, você não ia pedir pênalti? Iria pedir. Aquele lance do Yuri Alberto, eu até postei no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá, eu posto várias coisas lá, MMFC, pesquisa aí que você vai encontrar. Tem um entrelaço ali de braço do Yuri Alberto e do Wesley. Cara, não sei, velho. Tem hora que eu olho pra mim parece que é pênalti, tem hora que eu olho pra mim parece que não é pênalti, não foi suficiente, não sei. Mas aquilo ali, se fosse um resultado, tipo, o Corinthians tivesse ganhado de 1-0, meu amigo, a polêmica estaria instaurada. Porque muitos iam achar que aquilo ali era pênalti, cara. Porque o puxão no braço tem a carga, tem tudo. Eu tô quase convencido que foi pênalti. Mas o Internacional deixou de jogar bola. Deixou de jogar bola. Simplesmente deixou de jogar bola. O Corinthians, que veio de um jogo contra o Flamengo, que pegou uma sapatada e não conseguiu jogar nada, veio com o Internacional e dele uma surra, como se o Internacional não fosse nada. O Roger mexeu muito mal no time, no meu ponto de vista. Opina aqui embaixo e fala o que você acha, tá? Mas eu acho que ele mexeu muito mal. E isso prejudicou diretamente o time do Internacional. O Internacional hoje se encontra na 9ª posição do Internacional, que era o super candidato a título. Hoje o Roger Machado já tá sendo um cara que é questionável. É fora Roger. Agora eu quero entender o porquê que o Alan Patrick saiu, cara. Eu queria entender isso, se você sabe, comenta aqui embaixo, porque eu não consigo entender, né, de fato o que aconteceu. O Internacional tá em 9º com 9 pontos e o Corinthians tá em 8º com 10 pontos. Né? O Internacional podia ir a 11 pontos? Podia ir a 11 pontos. Não, 11 não, 12, né? Podia ir a 12 pontos, se encostava ali no Bahia, ficava perto do G4, mas perdeu a oportunidade, porque, sinceramente, cara, Agora eu vou falar aqui da minha opinião sobre as declarações. O Vitão e os dirigentes, óbvio, vamos falar muita coisa, mas pra mim é muito chororô pra pouco futebol. Vinha se colocando o Inter como favoritaço, o título, não sei o que. Toda vez é isso. O Inter começa o Campeonato Gaúcho jogando bem, aí entra no Campeonato Brasileiro jogando bacana, aí vai caindo de rendimento, aí o técnico que já devia ir pra seleção brasileira já não presta, entendeu? Acho um pouco precipitado, o Internacional vai disputar muitos pontos, mas perder para um Corinthians, que tem um técnico novo agora, o Dorival é um bom técnico, mas já fez de tudo isso para poder implementar tudo que ele pensa no Corinthians e assim, dentro de campo, ele dá uma surra no Internacional, como foi. Cara, podia ter sido 6-2. 6-2 pro Corinthians. Um time que pegou de 4-0 do Flamengo. 6-2, se não fossem as 2 faltas marcadas. E repito, foram faltas, tá? Foram faltas. O jogo era para ter ficado 4-3. Se tivesse dado o pênalti pro Internacional, e não ia mudar nada. O Internacional ia perder os 3 pontos do mesmo jeito. Então, assim, vitória merecida do Corinthians. O Internacional vai chorar pra caramba, porque já tem um histórico aí de jogo com o Corinthians, de ser sempre polêmico. Mas eu acho que o Corinthians mereceu sim ontem vencer. E o Roberto jogou muito e marcou 3 gols. E se aproxima aí dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Hoje tem mais jogos, né? Tem vários jogos. Tem Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Bragantino e Mirassol e Juventude e Atlético Mineiro. Amanhã eu trago... Não, amanhã? Não. Amanhã, não. Terça-feira, eu trago a minha análise do restante dos jogos da rodada 7 do Campeonato Brasileiro. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe seu like. Eu sou Maurício Macedo, eu MMFC. Fiquem com Deus, valeu, falou!